ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do PSB e do PT e restringiu decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro a respeito da compra de armas de fogo e munições, além da posse de armamento. As normas já estavam em análise no STF, mas tiveram o julgamento suspenso após o ministro Nunes Marques pedir vista. Em março de 2021, Fachin, que é o relator dos processos, votou contra as regras editadas pelo chefe do executivo. Na decisão desta segunda-feira, o ministro alegou urgência provocada pelas eleições como fundamento para limitar os decretos e afirmou que existe um suposto risco de violência política que torna de extrema e excepcional urgência a necessidade de se conceder o pedido das siglas de oposição. Na prática, as decisões de Fachin determinam que a posse de arma de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrarem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. E a aquisição só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional e não em razão do interesse pessoal. Além disso, o ministro limitou a compra de munições à proporção que garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. As decisões de Edson Fachin devem ser levadas para referendo no plenário virtual, mas ainda não há data marcada para análise dos casos. Com esse destaque, a gente abre o programa desta segunda-feira e começa trazendo aqui para você a análise do Diogo Schelp. Boa noite, Schelp, que nos diz dessa decisão do ministro Edson Fachin. Bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza. E boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o problema aqui nessa decisão é que o ministro Fachin não se restringiu a analisar a questão da constitucionalidade desses decretos. O que o Fachin fez, além de tudo, foi discutir a efetividade dessas medidas. Não é um papel de um ministro do Supremo discutir políticas públicas, né? Decidir se elas são boas ou ruins, se elas vão atender o propósito a qual elas se destinam ou não. Isso é papel principalmente do Poder Legislativo, né? E, obviamente, o Poder Executivo também tem uma atribuição nesse sentido. O ministro do STF deve se restringir a analisar se uma lei ou um decreto está de acordo com a Constituição. Agora, em relação ao mérito da questão, o que acontece é o seguinte: em 2003 foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, uma questão que vinha sendo discutida desde o governo Fernando Henrique, em 1999. Então, em 2003, no primeiro ano do governo Lula, foi aprovado esse estatuto que previa, em um dos seus principais artigos, que haveria um referendo para decidir sobre um ponto central, que era justamente a proibição ou não do comércio de armas de fogo, comércio de armas e de munição. Em 2005, foi feito o referendo e a população, em sua maioria, os eleitores, decidiram que não se deveria proibir o comércio de armas para a população. Isso criou uma situação que levou os governos do PT a desrespeitar a decisão do referendo e passaram a aplicar, de fato, uma restrição à compra de armas. Então, a gente vê aí o primeiro erro nessa história toda, que foi o desrespeito à decisão popular de não se proibir o comércio de armas e munição. Ana Paula Henkel, sua análise sobre essa decisão do Supremo. Ana, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos parceiros de bancada. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Uma boa semana a todos, uma semana importante para o Brasil. Olha, Vitor, a verdade é que a sensação que o brasileiro tem, e talvez acho que um dos grandes motivos do brasileiro estar aí, né, os brasileiros estarem se reunindo para o 7 de setembro, é o respeito à Constituição. Não existe mais isso e, infelizmente, por parte daqueles ministros que fazem parte da Corte Suprema do Brasil, né? De uma Corte Constitucional que deveria seguir, obedecer e aplicar as nossas leis e respeitar, dentro da nossa Constituição, respeitar as premissas dos outros poderes, do Executivo e do Legislativo. E a verdade hoje, infelizmente, é que nós vivemos num estado de exceção no Brasil. Nós não temos mais um executivo autônomo, nós não temos mais um legislativo autônomo, nós temos um judiciário, parte aí do judiciário, claro, né? Ainda existem juízes sérios, capacitados, né? Honrados, comprometidos com a nossa Constituição em primeiras instâncias, em segundas também,
assim como no Supremo Tribunal de Justiça, mas infelizmente os ministros que nós temos nessa composição no Supremo Tribunal Federal são ministros ativistas, não são ministros constitucionalistas. Primeiro que não são nem juízes, né? Nem a grande maioria ali não é juiz. Então, acho que isso aí já é um erro que, infelizmente, no Brasil, para você chegar até a Suprema Corte, você não precisar ser juiz, é um grande erro, porque juiz tem, acima de qualquer coisa, a Constituição como seu único norte. E hoje nós temos um judiciário comprometido não com a Constituição, mas com o ativismo e com a militância. Foram várias premissas ao longo dos últimos 2, 3 anos que eles interferiram, premissas do Legislativo, do Executivo, até próprio dentro do voto da discussão, da recente discussão sobre a urna eletrônica, sobre a lisura das nossas eleições, o que o povo queria, né? Ali mais uma camada de transparência, você melhorar o nosso sistema. Muita gente disse, mas não passou no Congresso, e nós sabemos muito bem que não passou no Congresso por uma interferência do ministro Barroso, por uma interferência do STF. Mas basta aí uma pequena procura aí nas ferramentas de busca que há 11 anos o Congresso passou o voto impresso auditável, passou essa PEC e o STF foi lá e derrubou. E disse que era inconstitucional por causa de um artigo lá. Então, o que está em jogo, na verdade, não apenas nesse 7 de setembro, mas nessa eleição, e aqui nós vamos repetir de maneira com bastante exaustão, é que nós não estamos vivendo mais um Estado democrático de direito, e o que estará nas cédulas é quem defende a Constituição e quem, de uma maneira, inclusive, ativista, que usou um ativismo do Supremo Tribunal Federal, ferindo a própria Constituição e seguiu o seu caminho na corrida presidencial, estará nas cédulas, quem, de fato, quer seguir a Constituição e quem apoia esse tipo de ativismo e o estado aí de exceção que estamos vivendo. Vamos a Brasília agora. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É uma grande mudança, viu? Uma mudança importante. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Zé, a gente está com alguma dificuldade no contato com você, daqui a pouco eu te devolvo. Vou passar a palavra então ao Guilherme Fiuza, para análise dele também sobre essa decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, Fiuza? Boa noite. Salve, Vitor. Boa noite a todos. Basta a gente olhar a pauta do programa hoje, os assuntos que a gente vai percorrer, aí o roteiro criado pelo nosso editor Cleiton Rubinha, que também criou esse título, né? A decisão do Fachin inflama os atos de 7 de setembro. Então é isso, a Justiça e a sua mais alta corte atuando para inflamar, para fazer política, e os assuntos que a gente vai tratar no programa, infelizmente, vários deles têm essa mesma natureza. A gente vai falar de um ministro interferindo em política salarial, ou seja, se metendo onde não deve, se metendo no Poder Executivo, sempre para fazer algum tipo de embargo ou sabotagem a decisões do presidente da República. A gente vai ver exorbitâncias da justiça eleitoral com as suas invasões, com seus mandados absurdos. A gente vai falar aí do caso do Sérgio Moro, que é completamente absurdo, né? E esse caso aí do ministro Fachin, como já temos falado de vários outros. Quer dizer, a Justiça, de fato, está seguindo uma receita perfeita para se desmoralizar. E eu generalizei Justiça de propósito, porque é claro que isso está partindo da Corte Máxima, mas é claro também que esse poder está se deixando amesquinhar. É claro também que nós estamos vendo algumas reações de contraponto esparsas. Nós vimos, né, um desembargador do TRE de Brasília, do Distrito Federal, nós vimos um desembargador de Santa Catarina, um procurador do Ministério Público de São Paulo. Mas e aí? Aí, quando a gente noticia, o público fala até que, enfim, alguém falou. Então, é claro que se o sistema, e eu não vou nem aqui me referir ao parlamento, ao poder legislativo, muito menos ao executivo,
Porque o legislativo, ele, infelizmente, né, boa parte da sua existência é maleável, né? A direção que o vento sopra, né? Aliás, quando o vento sopra forte das ruas, ele também sabe se adequar a isso. Então, nós estamos vendo, eu quero assinalar, a complacência do Poder Judiciário, dentro do Poder Judiciário, porque nós não estamos falando de sutilezas, nós estamos falando de um desvio ostensivo, grosseiro, transformação deste poder, que é o da justiça, que é aquele que precisa ter maior confiabilidade, aquele que vai decidir sobre a liberdade ou não, sobre a inocência ou não. Esse poder está sendo usado dessa maneira aí, que está todo mundo vendo na cara de todo mundo. Então, é grosseiro, a gente já tem aqui horas e horas de comentários sobre isso, não precisamos especificar mais. Evidentemente, às vésperas da eleição, isso está se aguçando, está se aguçando também a autodesmoralização do Poder Judiciário. Se o restante, né, juízes, desembargadores, advogados, promotores, procuradores, né, não perceberem, não tiverem esse insight de que eles estão nas suas carreiras, não querem mexer nas suas carreiras, porque vai contrariar o Supremo está aí, né, chutando os baldes todos, não vamos contrariar. Então, a má notícia que eu tenho para os senhoras e senhores é que as suas carreiras vão para o brejo também. Nesse estado de coisas, nessa desfiguração do que é o Poder Judiciário pela sua cúpula, por razões de política e eleitoreiras, todas as carreiras vão para o brejo, porque esse poder vai perder a confiança da população e ele vai ficar num lugar, como já está ficando, né? Qualquer debate público, aí eles tentam estigmatizar a rede social, não são as ondas de ódio. Não são as ondas de ódio. São os repúdios sadios e legítimos a uma atuação desviante, né? Então é isso. Se não houver, na minha opinião, uma reação forte e clara de dentro do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário pode expelir isso. Tranquilo? A gente sabe como funciona na democracia. Quando a democracia está pujante, oxigenada, e todos estão cumprindo o seu dever completamente, esse tipo de conduta não é aceitável. Ele é expelido, né? Os que estão desviando caem em desgraça, são desmoralizados. Isso não está acontecendo nesse momento. Então, a gente está aqui aguardando a reação do Poder Judiciário. Não é mais o Supremo, não é mais o TSE. O Poder Judiciário está em queda livre e a gente espera que ele se recupere. Agora sim, José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite, Diogo. E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, antes de assinar essa liminar, que já está em vigor, o ministro Edson Fachin consultou ali setores de segurança pública. Vou dizer aqui de que o Exército Brasileiro tem um mapa recente, fez uma catalogação de todos os clubes de atiradores, colecionadores e caçadores do país. E sabe exatamente quem são os inscritos. E não é para perseguir ninguém, nem fazer caça às bruxas, muito pelo contrário. Mas as Forças Armadas têm que ter a ideia de quantas são e onde estão as armas no Brasil. E houve uma grande preocupação agora para o 7 de setembro e para as eleições. Então, esta decisão liminar tem tudo a ver com o 7 de setembro e com pós-eleição. Há, inclusive, uma preocupação com as polícias estaduais, e isso foi comunicado aos governadores. Alguns governadores, como o daqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, simplesmente colocou todos os policiais de plantão, para evitar que alguns, ou quem estivesse de folga, né, no seu momento de lazer, fosse até a esplanada dos ministérios, onde estão sendo esperados 1 milhão, ali perto de 1 milhão de manifestantes. Haverá a parada cívico-militar, será maior, e uma manifestação espontânea do Brasil. Há várias comemorações por aqui. Na primeira hora de 7 de setembro, a queima de fogos na torre de TV aqui em Brasília, esse desfile cívico-militar,
e a manifestação espontânea, como sempre, na esplanada dos ministérios. Esse balanço aí que acabou motivando, ou pelo menos acelerando a decisão do ministro Edson Fachin, mostra que o país está em paz, não haverá guerra no 7 de setembro, e muito menos no pós-eleitoral. Todas as conversas que eu tenho, no sentido de que o balanço mostra todo o quadro e há, inclusive, um direcionamento de 0 a 100 das possibilidades de que isso aconteça. E as possibilidades existem, mas são muito pequenas, muito tímidas. Não dá para tomar uma decisão assim. Na prática, o que acontece? Volta do início do governo do presidente Jair Bolsonaro, né? A liminar suspendeu os decretos. E agora a gente não sabe a que ponto vai esta insegurança jurídica dos que compraram as armas e que estão com armas. Estão ilegais, porque as restrições são muito fortes, principalmente para armas maiores, né? Os fuzis e as armas automáticas. As restrições são maiores. E também a quantidade de munição. Isso muda completamente tudo. Não se pode regulamentar absolutamente nada pelo judiciário, porque o judiciário é binário. Pode, não pode. O judiciário não legisla e não define nuances que são necessárias para momentos assim. Então, a situação fica pior e a Constituição garante o direito de andar armado, quando ela diz que todo cidadão tem o direito a se defender. Ninguém se defende como gato, com as unhas, se defende com armas.